Olá, cumprimento a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Vamos então estudar hoje sobre o tema hermenêutica, a arte de interpretar ou a arte de interpretar textos, mais propriamente dizendo, né? Hermenêutica, a arte de interpretar. Nesta matéria, nós vamos aprender a como interpretar os textos bíblicos de forma correta e segundo a teologia nos ensina já há muitos anos. Nesse tema de hermenêutica, nessa matéria, nós vamos aprender que a Bíblia possui 3 formas de linguagem. Linguagem espiritual, linguagem literal e linguagem figurativa. 3 são as formas de linguagem da Bíblia: espiritual, literal e figurativa. Se não aprender essas 3 formas de linguagem, pode-se fazer confusão quando se vai preparar uma homilia ou um sermão. Pode-se fazer confusão quando vai se explicar algum texto, se não compreender qual a forma que se aplica o texto em questão, seja ele espiritual, literal ou figurativo. Eu posso pegar um texto que é de forma literal e querer aplicá-lo de forma figurativa, ou um texto que é de forma figurativa e tentar pregar ele de forma literal. Entender e ainda explicar às outras pessoas esse texto de forma figurativa. Então isso vai trazer uma confusão. Não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos ensinar essas 3 formas de linguagem aí. Hermenêutica é uma palavra com origem grega e significa a arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. A palavra está relacionada com o deus grego Hermes, que era um dos deuses da oratória. Nesta matéria, nós vamos estudar sobre hermenêutica bíblica. Hermenêutica na Bíblia é a arte que estuda as escrituras. Hermenêutica bíblica. O que cada palavra, frase e capítulos significam. Existem muitos textos na Bíblia difíceis de compreender. Por isso, a hermenêutica faz-se essencial para as pessoas que não têm muito conhecimento das palavras e dos símbolos. E para entendermos a Bíblia, precisamos conhecer pelo menos as 3 linguagens que a mesma foi escrita, como eu estava dizendo. E é sobre isso que vamos estudar agora. Conhecendo essas 3 formas de linguagem, você vai compreender as escrituras de uma forma, com certeza, muito mais clara. Nós já aprendemos homilética, agora vamos para a hermenêutica, né? Que é também extremamente importante para aqueles que querem ter um ministério frutífero e abençoado. Vamos então dividir aqui os temas. Primeiro, linguagem figurativa. As figuras de linguagem que transmitem comparação. Falando a respeito da linguagem agora espiritual. A primeira linguagem que nós vamos aprender é a linguagem espiritual. Linguagem de número 1. A primeira, espiritual. Dentro dessa linguagem espiritual, vamos ler um texto. Em primeira epístola do apóstolo São Paulo, capítulo de número 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Na verdade, tem coisa na Bíblia que jamais vamos entender, se não discernirmos espiritualmente, pois só os espirituais entendem as coisas do Espírito. Ou seja, se eu não for espiritual, não vou compreender as coisas
de linguagem espiritual. Vou acabar fazendo confusão. Vamos mostrar apenas 3 exemplos bíblicos de acontecimentos. 3 exemplos bíblicos de acontecimentos que é somente crer quem é espiritual. Só pode crer quem é espiritual através desses acontecimentos. Quem não é espiritual não vai compreender, como o próprio apóstolo São Paulo diz, e vai lhe parecer loucura. Vai lhe parecer que isso é uma coisa de loucos crer num acontecimento desse. Precisa ser espiritual. Primeiro, como entenderemos que um homem abriu um mar só tocando no mar com uma vara? Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Só pode crer nisso quem é espiritual. Como entenderemos que um menino matou um gigante com uma pequena pedra? Não tem como, só as pessoas que são espirituais. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. Como entenderemos que um homem foi engolido por um grande peixe e depois o peixe foi transporte para levar ele até o local determinado? Jonas, capítulo 1, versículo 17. São apenas 3 exemplos, mas existem outros vários, milhares de exemplos que, para compreender, precisa usar uma linguagem espiritual e ser espiritual, como o apóstolo São Paulo disse. Não tem como entender esses fatos que ocorreram no passado e que realmente são verídicos. Nós cremos, né? Nós que somos cristãos, cremos nesses eventos aí. Mas uma pessoa natural vai achar que é loucura. Não tem como, isso aí não existe. Isso aí foi coisa inventada do homem. É isso que vão dizer, né? Já diz, né? É natural, as coisas do espírito vão parecer loucura. Linguagem literal. Vamos agora aprender a linguagem literal. A definição para este modo de interpretação é a seguinte: conforme a letra do texto. É conforme que está escrito mesmo, literalmente. Sujeita ao rigor das palavras. Esta forma de interpretação das escrituras sagradas é mais aceita no meio cristão, por vários motivos. Por que esta é a forma mais usada no meio cristão? Vamos ver? Primeiro, este sistema de interpretação literal é a maneira aceita em todas as línguas, povos e nações. Esta é uma das razões. Segunda razão, esta forma de interpretação respeita as parábolas, sonhos e simbologia, literalmente falando. Terceiro, no sentido literal de interpretação, é possível fazer comparações com outros textos das Santas Escrituras, ou seja, fazer um tema em concordância, ou uma mensagem em concordância sobre determinado assunto. Você já deve ter ouvido falar disso ou já viu alguém pregar desta forma. Quarto, esta forma de interpretação considera todo o contexto, não só uma parte do texto isolado das demais, mas sim todo o contexto que está por trás da história do que nós estamos lendo. E isso é extremamente importante se aprender. O Senhor Jesus e os profetas e os apóstolos utilizaram esta forma de interpretação das escrituras divinas. O próprio Senhor Jesus usou os profetas e também os apóstolos. Por exemplo, vou dar exemplo aqui de linguagem literal. Jonas passou 3 dias dentro do peixe. Verdadeiramente foi 3 dias. Jonas 1,17 e São Mateus capítulo 12, versículo 40. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Aí uma forma literal. Zacarias 9,9 e São Mateus 21, do 2 ao 9. A pedra de Sião, quem nela crer não será confundido.
Isaías 28:16 e Mateus 21:42 e carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. A seca dos tempos de Elias, linguagem literal, é uma linguagem literal. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 e Tiago 5, 17, 18. O dilúvio sobre a terra nos tempos de Noé realmente aconteceu, linguagem literal, sobre o dilúvio. Gênesis 7, do 1 ao 23. E segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 5. E livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. A passagem de Israel pelo Mar Vermelho. Êxodo, capítulo 14, versículo 21 ao 27. Salmos 136, versículo 13 ao 15. Israel no cativeiro babilônico de 70 anos. 70 anos foram os anos que eles passaram cativos na Babilônia. Jeremias 25, do 11 ao 12 e Daniel 9, 2. Aqui foram apenas exemplos, né, de linguagem literal, que é o que realmente está escrito, né? Tem vários outros exemplos, mas esses foram apenas alguns exemplos que nós citamos aí para que haja uma compreensão desta linguagem literal. Então, já aprendemos a espiritual, citamos os exemplos ali, e já aprendemos também a linguagem literal. Agora vamos para a terceira linguagem. Esta é bem abrangente. Esta é uma linguagem bem profunda e também pouco usada, mas é muito necessária, né? A linguagem figurativa. Alguns tipos de figuras de linguagem. Alguns tipos de figuras de linguagem. E nós vamos aprender tópicos aí. As figuras de linguagem, primeiro, as figuras de linguagem que transmitem comparação. As figuras de linguagem que transmitem comparação. A primeira, uma metáfora dentro da linguagem figurativa. Existem figuras de linguagem que transmitem aí comparações dentro do tema de comparação. Metáfora. O que é uma metáfora? É uma comparação em que um elemento representa outro. Um elemento representa outro, sendo que os dois são essencialmente diferentes. Mesmo sendo diferentes, um representa o outro. Em uma metáfora, a comparação está implícita. Temos um exemplo disso em Isaías 40, versículo 6. Toda carne é erva. Viu só? Comparando a carne com a erva. Figuras totalmente diferentes. Note que é diferente da expressão em 1 Pedro, acima. Jesus comparou seus seguidores ao sal. Vós sois o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quando Jesus afirmou, eu sou a porta, João 10, capítulo 10, versículo do 7 ao 9, eu sou o bom pastor, versículo 11 e 14, Jesus comparando com o pastor. Aqui Jesus usando uma metáfora, dizendo que ele é a porta. Jesus falando que os discípulos são sal, metáfora. Eu sou o pão da vida, João 6,48, outra forma de metáfora. Ele estava fazendo comparações, então está usando uma metáfora dentro das figuras de linguagem que transmitem comparação. Isso é importante compreender. Metáfora só se encaixa dentro das figuras de linguagem que transmitem comparação. Então, quando se está usando esses textos aqui, você está fazendo uma metáfora, usando uma coisa diferente do que você quer dizer, mas que significa o que você quer explicar. Que é o que eu estou dizendo aqui, né? Uma coisa oposta, mas que vem significar algo que você quer demonstrar. O leitor é levado a pensar de que forma Jesus se assemelha a tais elementos. Por isso é uma linguagem que transmite comparação. Por exemplo, quando o Senhor Jesus falou que os discípulos eram o sal da terra, isso leva as pessoas ao quê? A tentarem descobrir por que as pessoas que servem a Deus são comparadas como sal.
Quando Jesus falou que é a porta, leva as pessoas a pensarem por que ele é a porta. Ah, porque a porta abre, porque a porta também fecha, porque a porta é necessária para dar segurança. Você compreendeu mais ou menos o que a metáfora quer dizer? Quando o Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida, está se comparando com o pão. Por quê? Porque o pão alimenta, porque o pão é necessário para a sobrevivência. Você está compreendendo sobre metáfora? Agora vamos para outra forma, né, e a segunda forma dentro da linguagem que transmite comparação. Hipocatástase. É uma palavra meio difícil, né, de falar. Hipocatástase. Hipocatástase. O que é uma hipocatástase? Não é uma figura de linguagem tão conhecida. Não é tão conhecida desta forma. Mas também faz uma comparação, até porque está dentro do tema, né, de linguagem comparativa. Mas também faz uma comparação, na qual a semelhança é indicada diretamente. Essa já não é de forma como metáfora. Essa já é diretamente. Davi, no Salmos 22, versículo 16, disse: cães me cercam. Ele não estava se referindo aos caninos, mas sim aos seus inimigos. Veja bem, comparando os inimigos como cães. Os falsos mestres também são chamados de cães. Em carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 2. E também lobos vorazes, em Atos, capítulo 20, versículo 29. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista fez uso de uma hipocatástase. Olha, João fez um uso de uma hipocatástase. Quando exclamou, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Aqui está o maior exemplo de uma hipocatástase. Não é uma metáfora aqui. Aqui é uma hipocatástase. Está comparando de uma maneira mais específica, conhecida, né? É uma comparação mais direta, né? Não é algo que está mostrando aqui para compreender lá. Não, já está direto. Eis o Cordeiro. Cães me cercam. Então é uma comparação mais direta, diferente da metáfora que quer dizer outra coisa. Espero que tenha ficado bem entendido essas duas formas de linguagem aqui que transmitem comparação. Metáfora e hipocatástase. Agora vamos para as figuras de linguagem também, dentro da linguagem figurativa, que transmitem substituição. Primeiro, comparação. E agora, substituição. Dentro das figuras de linguagem que transmitem substituição. Primeiro, metonímia. Metonímia. A metonímia consiste em trocar uma palavra por outra. Troca uma palavra por outra. Por exemplo, quando afirmamos que o Congresso tomou uma decisão, queremos dizer que os deputados e senadores tomaram a decisão. Entendeu? Veja bem. Quando afirmamos que o Congresso tomou uma decisão, queremos dizer que os deputados e senadores tomaram a decisão. Pode ser também que a causa seja usada em lugar do efeito. Os opositores de Jeremias disseram: vinda, firamo-la com a língua. Como seria absurdo produzir ferimentos com a língua? É claro que eles estavam referindo-se às palavras. Então seriam as palavras que iriam ferir, não era a língua, mas seriam as palavras, porque as palavras são produzidas com a língua. Jeremias 18, 18. Como seria absurdo produzir ferimentos com a língua, como eu estava dizendo. É claro que eles estavam referindo-se às palavras. Em Atos capítulo 11, versículo 23, temos outro exemplo, quando fala de Barnabé. E vendo a graça de Deus, e vendo a graça de Deus, veja bem, e vendo a graça de Deus. O sentido aqui só pode ser o efeito da graça, pois a graça na realidade não pode ser vista. Como é que eu vou ver a graça? Não tem como ver, né? Não tem como se enxergar
a graça. Na realidade não pode ser visto. Temos exemplos de substituição aí, de elementos relacionados ou semelhantes. Quando Paulo disse, não podeis beber o cálice do Senhor, 1 Coríntios 10, 21, ele não estava se referindo ao cálice propriamente dizendo, mas sim ao conteúdo do cálice. Entendeu? Como é que vai beber o cálice? Né? Quando o Senhor disse para Oséias que a terra se prostituiu, como que a terra vai se prostituir? A terra, vocês estão compreendendo o que é uma metonímia? A palavra terra diz respeito à população. É isso que quer dizer. Agora vamos para o segundo tópico. Sinédoque. O que é uma sinédoque? É a substituição do todo pela parte, ou da parte pelo todo. Em São Lucas capítulo 2, versículo 1, a Bíblia nos diz que o imperador César Augusto emitiu um decreto de que deveria ser feito censo do mundo todo. Ele falou do todo, mas estava se referindo ao Império Romano. Como é que ele ia fazer um censo do mundo inteiro? Mas ainda naquela época, né, que não tinha tecnologia de agora. Então, quando ele falou o mundo todo, estava se referindo só ao Império Romano. Vocês estão compreendendo como que é fácil de compreender? Ele falou do todo, mas estava se referindo ao Império Romano. É óbvio que Provérbios 1,16, os seus pés correm para o mal, não significa que somente os pés corriam para o mal. Os pés são a parte que representa o todo. Áquila e Priscila arriscaram suas próprias cabeças. Nesta sinédoque, suas cabeças representam suas vidas, ou seja, o todo. A cabeça representa o todo, né? E aqui, conforme eu li antes aqui, quando, né, os pés correm para o mal, é o todo, não é só o pé que vai, mas é toda a pessoa. Então aí é uma linguagem que nós podemos entender. Dentro das figuras de linguagem de substituição, isso se chama sinédoque. Sinédoque é o que se chama. Então aprendemos sobre sinédoque. Metanímia, sinédoque, dentro das figuras de linguagem que transmite substituição. As figuras que transmitem comparação são apenas duas, metáfora e hipocatástase, que nós acabamos de aprender aí. Agora vamos para a terceira, personificação. É a atribuição de características ou ações humanas a objetos inanimados. Ações humanas a objetos inanimados. A conceitos ou animais. A alegria é uma emoção atribuída ao deserto, em Isaías capítulo 35, versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 12. Veja bem que eu estou usando textos bíblicos. Fala de montes cantando e árvores batendo palmas. Já pensou isso? Personificação. Está vendo como você já estudou e já leu o texto sem compreender que era uma figura de linguagem que transmitia substituição, né? Personificação. Como é que a árvore vai bater palma e como é que monte vai cantar? A morte personifica-se em Romanos 6,9 e também em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 55. Vamos aprender agora algo que nós já aprendemos, né? Nós aprendemos numa aula nossa lá, mas que não foi feita em vídeo aula. Agora vamos aprender novamente em vídeo aula. Antropomorfismo. Eu acredito que alguns irmãos vão se lembrar dessa palavra aí, antropomorfismo. É a atribuição de qualidade ou ações humanas a Deus.
como ocorre nas referências aos dedos de Deus. Salmos 8:3. E a seus ouvidos. Salmos 31:2. E a seus olhos. Segundo Crônicas 16:9. Mas nós sabemos que Deus é espírito, né? Deus é espírito. Deus não é homem, como a própria Bíblia diz no livro de Êxodo. Deus não tem forma humana. Deus é espírito. O próprio Senhor Jesus diz que o Deus é espírito, que o seu Pai é espírito. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Se não compreender que Deus é espírito, não vai se compreender. O problema é que as pessoas querem humanizar Deus. Deus não é humano. Deus é espírito. É um ser acima da mente e da capacidade humana. Agora vamos para o quarto. Zoomorfismo. Veja bem. Antropomorfismo, zoomorfismo. Zoomorfismo. Você já deve meio já te abriu o entendimento do que pode ser, né? Se o antropomorfismo atribui qualidades humanas a Deus, o zoomorfismo atribui características animais a Deus. Zoológico. Acho que alguém já deve ter compreendido, né? Veja bem, características animais a Deus, ou outros. Em Salmos 91:4 faz referência a penas e asas, como se Deus tivesse penas e asas. Deus fosse um pássaro, né? Jó descreveu o que ele considerou como a ira de Deus contra ele, quando diz: contra mim rangeu os dentes, como um animal que está furioso, rangendo os dentes. Zoomorfismo, né? Também tem uma parte em Isaías, que não me recordo o capítulo agora, que fala, quando Deus está usando o profeta Isaías, que diz assim: como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim eu, o Senhor. Então ali também, zoomorfismo. Agora vamos para outra parte, apóstrofe. O que é uma apóstrofe? É uma referência direta a um objeto, como se fosse uma pessoa, ou uma pessoa ausente ou imaginária, como se estivesse presente. O salmista empregou um apóstrofe em Salmos 114, versículo 5. Sempre leia os versículos que eu estou falando, irmãos. Medite. Eu estou com dificuldade de aprender. O vídeo vai ficar aí no YouTube. Você pode ver 10, 20, 30, 40 vezes. Mas eu não compreendi. Veja de novo, assista de novo. Pare no vídeo onde você parou. Continue o estudo. Faça de novo. É só você ter liberdade para estudar a hora que você quiser. O salmista empregou um apóstrofe em Salmo 114, versículo 5. Que tens, ó mar, que assim foges? Aí está um exemplo de apóstrofe, como se o mar fosse uma pessoa que estivesse fugindo. Miqueias fala diretamente à terra em Miqueias, capítulo 1, versículo 2. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra. Quer dizer que ele está falando com a terra. Que a terra tem espírito agora. E ele está falando com a terra. Vocês compreenderam que é um apóstolo? Em Salmo 6:8, o salmista fala com seus inimigos como se estivessem presentes, mas não estavam. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Né? Um salmo bem conhecido. No entanto, não estavam presentes. Isso é uma apóstrofe. Apóstrofe. Agora vamos também para um tema bem usado, eufemismo, dentro da linguagem que transmite substituição. Consiste na substituição de uma expressão desagradável por outra mais suave. Falamos da morte mediante eufemismos. Quando a gente fala da morte, geralmente a gente usa eufemismos. Passou desta para melhor, para não dizer o cara morreu lá eletrocutado. O cara morreu lá, partiu em 4 pedaços. Você não vai usar esse termo aí, né? Bateu as botas, uma linguagem popular que se usa aí. A Bíblia fala da morte dos cristãos como um adormecimento. A morte é tida nesta linguagem de eufemismo como
adormecimento, ou como dormir, como estar em sono. Atos capítulo 7, versículo 60, 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Capítulo 4, versículo do 13 ao 15. Espero que tenha ficado aprendido, né, sobre figuras de linguagem que transmite comparação e as figuras de linguagem que transmite substituição. Como eu disse, se você teve dificuldade, volte de novo, estude de novo. Volte de novo, estude de novo. Vamos usar os recursos que nós temos aqui. Tenho certeza que você vai compreender. Como eu disse, esse é um curso básico, né? É uma formação básica em teologia, das quais nós vamos estar passando diploma para os irmãos, que são meus alunos, né? Só os irmãos que são meus alunos presentes e alguns que assistem às videoaulas no local aqui na cidade onde eu moro. Estes vão receber os diplomas. Os outros podem assistir só para ter conhecimento, mas não vão poder receber os diplomas. Eu não envio diploma por correspondência. Só faço pessoalmente, fisicamente, né? A gente dá essas aulas fisicamente num lugar. E alguns irmãos que estão fazendo em casa videoaula, mas moram na cidade aonde eu moro, resido, e eu conheço esses irmãos, estão acompanhando, né? Senão eu não faço videoaula para enviar esse certificado a outras pessoas. Também não sou autorizado a fazer isso, que isso fique bem explicado. Retomando então, as figuras de linguagem que transmitem omissão ou supressão. Omissão ou supressão. Dentro dessas figuras de linguagem que transmitem omissão ou supressão, temos dois tópicos. Primeiro, elipse. O que é uma elipse? É uma expressão de uma palavra facilmente subentendida. É a omissão intencional de um termo facilmente identificável pelo contexto ou por elementos gramaticais presentes na frase. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 5, os 12 representa os 12 apóstolos. Aí está um exemplo de uma elipse. Quando está falando dos 12, está se referindo aos 12 quem? Aos 12 apóstolos. Vocês entenderam? Por exemplo, ao mestre, está se referindo a quem? Ao Senhor Jesus. Ao Rabi da Galileia. Ao Nazareno. Vocês entenderam? Ao Galileu. Ao Senhor Jesus. Exemplo de elipse. Pergunta retórica. Uma pergunta retórica é aquela que não exige resposta. Pergunta retórica é aquela que não exige resposta. Seu objetivo é forçar o leitor a respondê-la mentalmente e avaliar suas implicações. Quando Deus perguntou para Abraão, acaso para Deus há algo muito difícil? Deus não estava esperando uma resposta de Abraão audível. Deus queria que Abraão pensasse na sua mente, refletisse, meditasse na sua mente nesta pergunta que Deus fez para ele. Se havia alguma coisa realmente difícil para Deus. Veja bem, isso aqui é de fácil compreensão a todos. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Ele não esperava ouvir uma resposta. A intenção era para que o patriarca refletisse mentalmente. Paulo fez uma pergunta retórica em Romanos 8:31. Carta de Paulo aos Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí se usa em igreja, né? Às vezes. Se Deus é por nós, Deus, irmãos, quem será contra nós? Daí uns dizem, ninguém. Entendeu? Esse ninguém é tu que está colocando, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não fala, a Bíblia só diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um ponto de interrogação e pronto. Por quê? É para se refletir mentalmente e responder mentalmente, não audivelmente. Estas perguntas são formas de se transmitir informações mentais às pessoas.
As figuras de linguagem que transmitem exageros ou atenuações. Antes foi omissão ou supressão, agora as figuras de linguagem que transmitem exagero ou atenuações. Primeiro, uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma afirmação exagerada, em que se diz mais do que o significado literal, com o objetivo de dar ênfase, né? De exaltar o que se está falando, ou sobre o que se está falando. Vejamos em Deuteronômio 1:28, a resposta dos espias israelitas sobre a tomada de Canaã. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Exageraram ou não? Como é que uma cidade vai chegar até o céu? Vai chegar até as nuvens. Que fosse até as nuvens é exagero. Vai chegar até os céus. Tá vendo? Aí é uma linguagem que transmite exagero. Litotes. O que é uma linguagem litotes? É uma frase suavizada ou negativa para expressar uma afirmação. É o oposto da hipérbole. Quando dizemos ele não é um mau goleiro, na realidade queremos dizer que ele é um goleiro muito bom. Entendeu? Quando você diz, ele não é um mau goleiro. Você está dizendo que ele é bom. Você está sendo humilde na tua expressão. Esta atenuação dá ênfase à frase. Em Atos 21:39, Paulo disse: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante. Quis dizer que Tarso era uma cidade importante, quando ele disse que não era insignificante. Vocês compreenderam? Ironia. Isso, com certeza, a maioria das pessoas sabe, né? Mas vamos explicar. É uma forma de ridicularizar indiretamente sob a forma de elogio. Geralmente vem marcada pelo tom de voz da pessoa que fala, para que os ouvintes percebam. Por isso, às vezes, é difícil saber se algo escrito é ou não uma ironia. O contexto nos ajuda a perceber isso. Por exemplo, Mical, filha do rei Saul, disse a Davi: que bela figura fez o rei de Israel. 2 Samuel 6:20. O versículo 22 nos mostra que o sentido pretendido era o oposto. Ou seja, o rei havia se humilhado agindo daquela maneira que ele agiu. Em 1 Reis capítulo 18, no episódio de Elias contra os profetas de Baal, vemos que Elias ironizou a Baal várias vezes. Entendeu? Quando Elias chegou e disse assim: clamem esse Deus, quem sabe ele esteja dormindo. O que ele estava usando ali? Uma ironia. Como se eles tivessem que acordar esse Deus deles, que na verdade não era Deus, era um Deus falso, né? Um Deus morto. Então, ele estava ironizando. Pleonasmo. Pleonasmo. O que é um pleonasmo? Consiste na repetição de palavras ou no acréscimo de palavras semelhantes. Atos capítulo 2, versículo 30. Quer dizer literalmente, Deus lhe havia jurado com juramento. Como para a nossa língua é uma repetição desnecessária. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduziu sem esta repetição. Vocês entenderam? Então, o pleonasmo, ele reforça uma linguagem. Ele consiste numa repetição de algo para reforçar aquilo que está querendo se dar ênfase. Isso se chama pleonasmo. E na Nova Tradução da linguagem de hoje não é mais usada esse tipo de linguagem, como eu li ali. Deus lhe havia jurado com juramento. Se ele já jurou, não precisa. Jurado com juramento. Já está jurado. Vocês entenderam? Isso se chama um pleonasmo. Também, dentro dessas figuras aí, vamos agora para
As figuras de linguagem que transmitem incoerência. E dentro dessas figuras que transmitem incoerência, temos um tópico somente, que é um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma afirmação aparentemente absurda, ou contrária ao bom senso. Um paradoxo não é uma contradição. É simplesmente algo que parece ser o oposto do que em geral se sabe. Jesus utilizou muitos paradoxos em seus ensinos. Um deles nos diz que quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la-á. Os humilhados serão exaltados. O maior no reino de Deus é o menor. Se você quiser viver, então, morra. Veja bem, isso é um paradoxo. Não, então para mim viver eu vou morrer, então eu vou me suicidar. Vocês entenderam? É um paradoxo isso aí. Isso se chama paradoxo. Os humilhados vão ser humilhados. Não, vão ser exaltados. O menor será o maior. Uma linguagem de paradoxo. É um paradoxo, né? Espero que tenha ficado bem entendido aí. Como eu disse, se não compreendeu, esse nosso curso é básico. A gente não se aprofunda muito nesses assuntos. Poderia me aprofundar bem mais nesses assuntos aí, mas isso é matéria para o curso médio de teologia. Como eu disse, esse é o curso básico. Então não queira exigir do curso básico. Até esse básico aqui já está quase um médio, né? Mas o médio é bem mais profundo. Então a gente está procurando trazer de maneira clara, para que todas as pessoas possam entender. Todas as pessoas possam compreender assuntos, às vezes, dos mais variados possíveis. Às vezes as pessoas não compreendem, querem fazer um curso de teologia, né? Eu conheço pessoas que não sabem nem ler e escrever direito, né? E cuidam de igreja, são até pastores, né? Então, isso aqui vai abranger bem mais o conhecimento que a gente está explicando aqui para os irmãos em videoaula. A gente está fazendo isso justamente para ajudar as pessoas, não desprezando elas, pelo desejo que elas têm de fazer a obra de Deus, né? Então a gente está fazendo isso para aperfeiçoar o conhecimento de todos. Assista os vídeos 1, 2, 3 vezes aí, né? Eu não ganho nada com isso, irmãos. É só você ver os inscritos no meu canal. Eu tenho 40, agora parece 41 inscritos. Tenho pouca gente. Não fico mandando ninguém dar like, não fico mandando ninguém se inscrever, deixar o seu joinha. Eu coloco os vídeos aí. Quem quiser assistir, assista. Quem achar que é bom, né? Se quiser dar o like dele, se não quiser também não tem problema, né? Nosso objetivo é ensinar os irmãos que são nossos alunos e aqueles que um dia tiverem, quem sabe, navegando no YouTube, vão ver o vídeo e vão ter uma curiosidade de aprender o assunto e vão cair ali, né? Certamente caíram ali porque Deus colocou essas pessoas para assistir esse vídeo. Deus abençoe você. Como devemos interpretar a figura de linguagem? Aprendemos ali sobre as figuras de linguagem, vários tópicos ali. Mas como que nós vamos interpretar a figura de linguagem? Primeiro, descobrir se existe alguma figura de linguagem. Primeiro você tem que descobrir se no texto existe alguma figura de linguagem. Às vezes a figura de linguagem não é reconhecida no texto, causando um grande problema de interpretação. Quando Paulo falou sobre suportar as adversidades como um bom soldado, competir como um atleta e receber os frutos da safra como um fazendeiro, em segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, ele não estava instruindo soldados, atletas ou fazendeiros. Vocês entenderam? Então ali era uma figura de linguagem. Ele não estava instruindo esse tipo de pessoas. Quando Jesus disse, não dei aos cães o que é santo, nem lanceis para os porcos as vossas pérolas. Mateus 7, 6. Não estava se referindo a cães ou porcos. Literalmente. Era uma figura de linguagem. Cães e porcos eram considerados animais impuros. Portanto, o que se deve ser entendido aqui é que não devemos confiar as coisas santas aos
ímpios. Jesus estava comparando os ímpios com o quê? Vocês entenderam aqui, né? Com cães e com porcos, com animais. É uma linguagem aqui figurada. Não é que Jesus esteja falando com cães e com porco. Né? Em Jó 38:7, não devemos entender que as estrelas realmente cantam. Devemos entender que a criação se alegrou com a obra criadora de Deus, no sentido de linguagem. Não que as estrelas se alegraram. Como é que as estrelas vão se alegrar? Por outro lado, às vezes uma declaração normal é confundida com figura de linguagem. Em Amós 4:9, não há motivo para crermos de se tratar de adversidades espirituais, pois de fato essas coisas aconteceram. Em Amós capítulo 4, versículo de número 9. Segundo, descobrir a imagem e o objetivo na figura de linguagem. Se você já identificou o que é uma figura de linguagem, agora você precisa identificar o objetivo na figura de linguagem. Em certos casos, ambos são evidentes. No versículo, como acontece em Isaías 8:7. A princípio pode identificar na dúvida se a inundação é real ou figurada. A resposta está no verso seguinte. Portanto, podemos afirmar que a imagem são águas impetuosas e o objetivo é o rei da Síria. Contudo, algumas vezes o objeto não é especificado e pode até ser confundido. Foi o que aconteceu com as palavras de Jesus em João 2,19. Destruí este santuário. Compreendeu? Jesus não estava falando ali. Santuário era a imagem e os leitores e os ouvintes pensavam que o objeto fosse o templo de Herodes, quando na realidade Jesus estava falando do seu próprio corpo. Por isso que se revoltaram com o Senhor Jesus, né? Porque achavam que ele ia destruir o templo, que demoraram tanto tempo para construir. E não era, Jesus estava falando do seu próprio templo, do seu santuário. Terceiro, especificar o elemento da comparação. Especificar o elemento da comparação. Muitas vezes a imagem está expressa, porém, o objeto, embora não esteja explícito, é indicado pelo contexto, ou seja, o que está por trás do texto. Em Lucas 5:34, não diz que o noivo é Jesus, mas o significado está implícito. Já no verso seguinte, Jesus diz que o noivo seria tirado deles. Vocês entenderam? Aí está como é importante especificar o elemento da comparação. Não presumir que uma figura sempre significa a mesma coisa. Não presumir que uma figura significa sempre a mesma coisa. Em Oséias 6,4, o orvalho simboliza a brevidade do amor de Judá, enquanto 14,5 fala da bênção do Senhor sobre Israel. O mesmo orvalho, porém de formas diferentes. Primeiro, simboliza a brevidade do amor de Judá. Do amor de Judá é da cidade, então, lá. Não, dos moradores. Enquanto 14,5 fala da bênção do Senhor sobre Israel. Aqui a mesma, né? O mesmo orvalho, porém agora está falando de outra forma, né? Está significando a mesma coisa, mas de outra forma. E 5 e último, sujeitar as figuras a limites por meio da lógica e da comunicação. Quando Jesus falou para a igreja de Sardes, virei como um ladrão, em Apocalipse 3:3, não quis dizer que viria para roubar. Você pegou? Virei como um ladrão. Ah, Jesus é ladrão. Então, João 10:10, ele diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E agora, então, lá era Jesus, então, porque aqui ele está falando que ele vai vir como um ladrão. Vocês estão compreendendo, irmãos? Como é importante entender as figuras de linguagem da Bíblia?
Jesus não quis dizer que viria para roubar. No caso, o elemento da comparação é que viria repentinamente. Ou seja, o ladrão não avisa quando vem. Jesus não vai avisar quando vem. Tem gente que se engana, que acha que vai tocar a trombeta e vai dar tempo. Não, agora eu vou me entregar agora. Jesus me perdoa meus pecados agora, Senhor. A trombeta está tocando. Não é assim, irmãos. É num abrir e piscar de olhos. Ó, piscou, pronto. Jesus veio. É rápido. Por isso que já diz, né? Arrebatamento, raptus, do grego. É arrebatado, é raptado, rápido com força. É muito rápido. Não vai dar tempo, não vai ter um aviso. Peraí, está tocando alarme, vou me arrepender. Não confunda as coisas. Quando Jó falou das colunas da terra se estremecendo, em Jó 9:6, estava falando das montanhas. Não como se a terra se apoiasse em colunas. Ele estava falando das montanhas. Não que a terra estivesse apoiada sobre colunas. Entenderam? Então aqui era uma linguagem figurativa. Não era aqui uma linguagem literal e também não era uma linguagem espiritual. Aqui era uma linguagem figurativa. Encerrando então a nossa matéria de hermenêutica, eu quero dizer a você que está tendo dúvida, porque posteriormente algumas pessoas, e principalmente eu estou me voltando para os meus alunos. Ah, pastor, eu estou tendo muita dificuldade. Ah, eu não estou compreendendo muita coisa para minha cabeça, o senhor falou muita coisa. É assim mesmo. É assim mesmo. Por isso que tem o vídeo. Vai lendo devagarzinho. Vai assistindo o vídeo devagar e vai acompanhando a apostila que você tem. Pega o assunto ali e fica em cima. Pega o assunto ali e fica em cima. Você não vai conseguir gravar tudo, decorar tudo. Não se preocupe com isso. Aprenda só a fazer as diferenças de linguagem. Literal, figurativa e espiritual. Você aprendendo, as diferenças das linguagens. Você conseguindo ver um texto e conseguir analisar esse texto, se ele é espiritual, literal ou figurativo, pronto, você compreendeu o que eu estava querendo falar para vocês aqui, o que a teologia quer falar. Aqui são assuntos abrangentes da área teológica, mas nem todo mundo vai decorar. Nem eu não decorei, nem eu não decoro. Estou revendo novamente com os amados irmãos e irmãs. Então não se preocupe em você decorar. Se preocupe em você saber fazer, diferenciar as formas. Literal, figurativa e espiritual. Você sabendo diferenciar essas três formas de linguagem, dificilmente você vai fazer confusão. Dificilmente você vai ser confundido. E você vai começar a notar que você vai assistir determinadas mensagens. Você vai participar de determinados cursos, você vai ver as confusões. Você vai começar a notar os erros. Por isso que eu digo, quem se aprofunda em conhecer, não come qualquer coisa. Eu sempre digo isso. Quem come qualquer coisa é bode. Ovelha só come pasto verde. Por isso nós somos ovelhas do bom pastor. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima matéria, permitindo Deus.